Agora sim? Deixa eu ver como é que eu tô aqui agora. Tá tudo certinho? Agora foi, hein? Tudo bem? Meu nome é Júlia Santiago, muito prazer. Hoje vou dar uma aula para vocês de uma peça de madeira em MDF. Espero que vocês gostem. Vamos ver aqui se já tem gente para fazer a aula, para assistir. Não consigo ver os comentários aqui, mas depois eu pego aqui. Depois eu vou pedir pro meu amigo aqui me ajudar a ver como é que eu faço para ver os comentários. Então hoje, gente, nós vamos fazer esta peça. Olha que linda, que grande. Por isso que eu já deixei ela bem adiantada, né, para vocês poderem aprender alguns detalhes de como fazer, né? Então aqui já deixei dessa forma, tá? Metade feito, metade não, porque eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, tá bom? Então é muito fácil, né? Para quem já tá iniciando, a gente vai ensinar desde o comecinho de como a gente faz a parte de pintura plena, né? Eu vou falar algumas palavras em espanhol, eu sei poucas palavras em espanhol, ok? Mas vou provar a falar um pouco de espanhol com vocês, ok? Mas é pouco. Então, eu vou mostrar alguns pincéis também, alguns pincéis que podem ser usados nesse tipo de pintura. É pintura country, que é muito apreciado aqui no Brasil, também em outros países que as pessoas usam muito, folk art, pintura country, é chamado também, e espero que vocês gostem. Então hoje a gente vai começar passando a pintura chapada, que nós chamamos aqui no Brasil, aí em espanhol pintura plena, né, que é quando a gente faz essa parte pintada, que é isso aqui. Né? Eu vou pedir então aqui para o Jeff abaixar um pouquinho a câmera para a gente já começar a pintura e não perder mais tempo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma corzinha azul para a gente já pintar a vaquinha, tá? A parte aqui da roupinha dela e do laço. Depois você consegue ver os comentários para mim. Já tá aparecendo? Deixa eu ver se eu consigo ver quem tá aqui. Ah, tem bastante gente já aqui. Débora, Luciana, oi Lu. Ah, tem até aqui, Equador. Oi Fran, tudo bom? Mãe, tudo bem? Que lindo, obrigada Nívia. Angélica, obrigada. Ângela. Yara, que bom que vocês estão aqui. Então, de vez em quando eu vou pegando aqui o iPad. Oi, Cris, obrigada por ter entrado, amiga. Cíntia, não sei se vai ser maravilhosa, tá? Vou tentar. Então, Vitor, obrigada, Vitor. Então, ai, Mara, obrigada por você ter feito propaganda. Tamo aí, hein? Vamos lá. Karine. Que bom, Karine, que você tá aqui. Laura, obrigada. Márcia. Então, de vez em quando eu pego aqui o iPad e a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou começar a pintar e vocês vão falando aí. Eu vou pegando, eu vou lendo, eu vou deixar um olho no peixe e outro no gato aqui. Então, eu vou hidratar bem o meu pincel chato. Então, eu vou usar esse pincelzinho aqui, tá? Número 12, pra começar. Vou colocar ele na água, tá? Hidrato bem. Vou pegar aqui um azulzinho. Depois eu vou deixar o esquema de cores pra vocês aqui no meu Facebook, tá? E o risco também, pode deixar. Então eu fiz o seguinte, ó.
coloquei a tinta no cantinho do pincel, tá bom? E vou fazer assim, ó. Vou começar a pintar um pouquinho antes da linha. Depois vou pra linha. Pra não ficar aquele excesso, sabe? Ó lá. Agora, de novo. Do outro lado aqui, ó. Até sumir o branquinho. E vou preenchendo, tá? Se ele ficar aparecendo um pouquinho do fundo, pode deixar. Na próxima camada, eu preencho. Não precisa tentar preencher tudo de uma vez, senão ele vai ficar todo lotado de tinta e estraga a pintura, né? Todo mundo tá conseguindo ouvir bem, ver bem a imagem? Escreve aí que a gente tenta ajustar alguma coisa, tá bom? Coloquei um pouquinho de água no pincel só pra espalhar um pouquinho e deixo do jeito que tá. Ainda ficou um pouquinho transparente, tá vendo? Desse jeito, eu vou esperar secar e passar outra demão. É a mesma coisa que a gente passar tinta na parede, né? Enquanto ela estiver úmida, não tem como eu passar o rolinho de novo, senão ele vai virar uma maçaroca, né? Então, eu vou primeiro pintar aqui o lacinho. Vou deixar secando a roupinha dela. Vamos lá. Lacinho. Muita gente tem dúvida de como passa esse fundo, né? Ultrapassa os cantinhos aqui, ou deixa com excessos. Então, a gente tem que aprender a usar o canto do pincel, tá vendo? Essa partezinha assim, essa esquina do pincel, para poder deixar essa parte bem bonitinha, olha lá. Vamos lá de novo, usando a esquininha do pincel, a gente não ultrapassa. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Quem aí tá pintando muito, muito nessa quarentena? Escreve aí. Deixa eu ver. Oi, Pati. Oi, Mônica, tudo bom? Que legal, você falou que vinha e veio mesmo, né? Ana, oi, Silvana, que legal. Bacana, tanta gente legal aqui, daqui a pouco eu vou ler. Vamos lá, antes que seque aqui, ó. Fico querendo papear, né? Vamos lá, vamos lá. Então, aqui. Pintei tudo. Tomando cuidado. Antes que seque aqui a roupinha, essa daqui, olha como seca até rápido, né? Eu já tô passando até o dedo. Vocês viram que eu desenhei o olho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pintar esse olho porque ele demora pra secar e eu não posso secar com secador, porque a quantidade de tinta é muito alta. Então, se eu secar com secador, ele é perigoso ficar craquelado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar com o boleador ou pinta-bolinhas e vou deixar secando aí. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Eu vou pro cabelo da boneca, ou vou pro coelhinho, ou pro urso, tá bom? Então, vamos lá pro olho. Muitas pessoas também têm dúvidas de como fazer o olhinho. Esse olho é super simples de fazer, por isso que muitas pessoas gostam também, tá? Vou pegar aqui a tinta preta e o boleador. Vou fazer o seguinte. Bastante tinta.
no boleador, ó. E faz um oval pra cima, tá vendo? Pra cima e pra baixo. Bastante tinta. Um oval pra cima e pra baixo. Aqui. E deixo aí secando. Deixa ele descansar. Limpo o boleador. E vou fazer essa parte do cabelo agora, gente. Dá uma olhada bem de perto aqui nesse cabelinho, o que que eu fiz. Tá vendo? Eu usei primeiro o Reiki, aqui, que é aquele pincel descabelado, tá? Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Vamos lá. Oi, Ana Rita. Deixa eu ver quem tá aqui. Luci, Miriam, Fabiane, tudo bem? Obrigada, Fabiane. Com certeza você pinta muito bem também. Então, vamos ali, ó. Esse pincel aqui chama Reiki, tá? Ele é todo descabeladão. Eu usei pra fazer o cabelinho. Tá vendo? Essa parte aqui toda descabeladinha dele, esses desenhos foram feitos com ele. Então, eu vou também hidratar, tiro o excesso de água, pego a tinta, que combina muito bem com os vermelhos, que é tipo um berinjela, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Muitas pessoas têm dúvidas de como usa esse pincel, né? Acaba não usando porque não sabe, ou tem medo de estragar, mas é assim mesmo, ó. Abre bem. Parecendo um cravo, tá? E puxa. Quando puxar, ele vai ficar assim, côncavo. Aí eu posso vir na peça e fazer isso aqui. Fazer uns riscos, né? Com um pincel de lado, de perfil, tá vendo, ó? Pego um pouquinho mais de tinta, abro do mesmo jeito e vou riscando. Com o pincel de lado também, tá? Sempre de lado. De frente ele vai ficar um pouquinho mais largo, né? De frente ele não vai caber, tá vendo? Ele vai sujar as outras partes. Então, eu vou fazer de lado. Vamos lá, eu não costumo usar muito secador, porque eu gosto de fazer uma coisa aqui e outra ali, tá bom? E eu acho que também, quando a gente usa o secador, a peça fica muito quente. Quando eu vou colocar o pincel, a cerda do pincel acaba ficando danificada, né? Ela não aguenta alta temperatura e acaba derretendo, né? Então, a gente evita um pouquinho, tá bom? Só se usar o secador, esperar esfriar um pouquinho, aí tudo bem. Então, vamos lá. Vou passar outra demão aqui. Na vaquinha. Vou passar aqui bem rapidinho. Olha, já cobriu aqui, tá vendo? Duas demãos finas já cobriu, dependendo do tipo de tinta. Se for tinta acrílica, ela tem um pouquinho mais de pigmento, cobre mais rápido. Tinta PVA, também de boa qualidade, também cobre rápido, tá? Vamos lá. Alguém tem perguntas? Não? Pergunta? Ninguém? Ninguém? Tiver. Pode ser que tipo de pincel usa para pintar os olhos.
Os ojos foram pintados com boleador, ok? Que mais? La classe vão estar depois gravada em Facebook dessa página, ok? Se tem alguém muito esperto em espanhol aí, por favor, ajuda-me. Mais um pouquinho de água aqui. Por favor, compartilhem com seus amigos que gostam de pintar esta classe, porque aqui temos muitas coisas, temos ossos, temos vaquinhas, temos muñecas, temos conejos, ok? Deixa eu ver. Mira, como estás, Mira? Sei que você habla muito bem espanhol. Por favor, me salva. Agora aqui, gente, já tá seco, tá? Eu vou fazer as luzes das pontas do cabelo. Então, as luzes foram feitas com um rosa claro e um pincel chanfrado, que é um angular 1/2, ou um pincel número 14, número 12, tá? Vou também hidratar e usar também um pincel mop, que é aquele pincel com bastante pelo fofinho, e a gente usa sempre seco, tá bom? Então vamos lá. Hidrata um pouquinho. Aonde for fazer as luzes, coloca bastante tinta no pincel. Trabalha. E vai fazer isso aqui, ó. Em todas as pontas. Vem com o mop. Sempre secando o mop, ok? Vem na outra ponta, em todas as pontas. Seca e volta. Muitas pessoas perguntam, quando eu bato o mop, ele não fica assim, espalhadinho, né, com essa nuance, ele fica todo cheio de bolinha. É porque às vezes ele tá muito úmido e fica com bolhas de água, tá? Então a gente tem que passar o mop, seca e depois passa de novo, tá bom? Para quem tá precisando de pincel, tá com dificuldade de achar esse tipo de pincel, assim, importado, né, que são especiais, como reiki, mop, né, esse tipo de estojo que eu gosto de usar, que são esses que eu tô usando agora. Eu tenho esse tipo de estojo no meu site, tá, que é o julisantiago.com.br. Então, esses você acha lá no site. São ótimos. Então, aqui eu também gosto de usar um mini mop, que é esse aqui. Esse também tem lá no site. Ele é ótimo para esses cantinhos que a gente não consegue colocar os mops maiores, né? Tá vendo? Seca.
E agora eu venho aqui, nesse maior, na ponta grande. Agora aqui um pouquinho maior, eu venho com um mop maior. Sempre o mop a gente tem que encaixar onde dá. Quando secar essa parte de luzes, eu venho com a sombra, tá? Vou deixar ele quietinho ali. Enquanto isso, eu vou fazer um pouquinho mais de sombras no coelho. Eu já fiz um pouquinho de sombra nele, né? Aqui já dá pra ver nessa parte onde ele tá, onde ele fica aqui por baixo da boneca, né? Que tá dando pra ver direitinho. Essa partezinha aqui. Então, eu coloquei um pouquinho de escuro pra parecer que a bonequinha tá, né, por cima. Onde eu coloco luz, parece que ela tá por cima. Onde eu coloco escuro, parece que tá profundo, por baixo, né? Então, eu vou colocar um pouquinho mais desse marrom claro, né, o mais claro, aqui onde não tem, tá? Então, eu vou usar um pincel maior com um mop maior também, pra vocês verem como a gente faz essa sombra enorme. Vamos lá. Deixa eu trocar a água. Agora a gente vai para um fundo mais claro, então precisa de um pouquinho de água mais limpa. Então, vamos lá. Sempre hidrata bem o pincel, tá, gente? Isso é muito importante. Vou usar aqui um camurça para fazer o coelhinho. Vamos lá. Como a minha área aqui é um pouquinho maior, eu vou passar um pouco de água para poder aguentar peraí, deixa eu ver o que de pincéis tem falta. Ah, sim. Quem tiver precisando de pincel que tá em falta no site, me manda uma mensagem que eu vou fazer encomenda e aviso quando chegar, tá bom? Pode mandar mensagem no meu WhatsApp. Quem tiver meu WhatsApp que tá na sala, se puder passar, por favor. Pode colocar aí no grupinho, please. Aí eu faço uma encomenda especial, tá bom? Então, aqui, eu coloquei bastante tinta no pincel, tá vendo? E vou trabalhar. Venho com um mop grande, por isso que é legal a gente ter vários tamanhos de pincéis e comprar em kits, tá? Porque às vezes se a gente compra avulso toda hora, às vezes acaba ficando mais caro. É legal a gente comprar o kit que sai mais barato. Olha como o mop deixa bem mais suave. Ele acaba tirando um pouquinho daquele peso de tinta que a gente coloca, né? Tá? E vai deixando a peça um pouquinho mais... deixando o coelhinho com volume, né? Porque se você fizer uma sombrinha, né, um flotado muito fino nele todo, vai parecer que passou um rolo compressor em cima da peça toda, né? Então, em alguns pontos a gente tem que ter uma sombra mais fina, né? Como por exemplo essa, para dar um pouquinho mais de profundidade, né? Para jogar para baixo aqui, e essas mais largas para deixar mais com voluminho, né? Aqui no meio mais claro, e parece que ele fica 3D, né? Depois quando a gente joga mais luz, tá bom? Então aqui, vou rodar um pouquinho a peça pra gente fazer nas orelhinhas. Aqui.
varrer, como se a gente estivesse varrendo, né? Se eu tiver com a mão carregada, assim, tensa, estiver pintando tensa, eu vou fazer isso aqui, né? E aí vai atrapalhar meu trabalho. Então, eu vou pegar sempre o pincel aqui em cima, tá? E fazer isso aqui, ó. Deixar a mão bem leve, tá bom? Isso não prejudica. Vamos lá, já tô com bastante tinta e água no pincel, vou aproveitar aqui, ó. Bate suave, tá? Ele já tá com uma corzinha, né? Agora eu vou passar pro laço da boneca. Eu já fiz metade, um pouquinho do laço aqui, metade, tá vendo? Vou fazer o outro lado com um verde escuro. Depois a gente já volta pro cabelo, porque já tá tudo sequinho aqui, olha. Tá vendo? Como, sem usar o secador, como a gente consegue pintar um pouco mais rápido, né? E sem deixar a peça quente, né? A gente vai muito mais ágil, assim, a gente vai pintando mais rápido dessa forma, tá? Vai colocando tinta e pintando. Então, eu vou colocar aqui o verdinho escuro. E o pincel, vou voltar com 1/2, tá? Que é aquele menor. Então, aqui, ó. Primeiro eu vou fazer as preguinhas do vestidinho dela. Aqui. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui na peça. É isso aqui, ó, que a gente vai fazer agora. Vendo essas preguinhas? É bem simplesinho, vocês vão ver. Todo mundo que olha pensa, ai, vai ser difícil, professora, fazer, mas não é. É fácil. Vamos lá. Pega o pincelzinho. Trabalha. Já fica com o mini mop do lado, porque é só ele que vai encaixar ali. E faço isso aqui, ó. Jogando pra baixo, e empurra um pouquinho pra cima, tá? Se ultrapassou, limpa com o fundo do pincel que tá limpinho. Pula esse vãozinho aqui e faz o próximo. Ok. Limpar o pincel. Dá pra gente deixar ele mais... mais tinta. Trabalha. Pula um vão e faz o outro. Tá embaixo da cristinha aqui do galo. Então, a gente limpa. Pulou um, faz o outro. Mop. Pulou um, faz o outro. Tá? Opa. Apaguei muito. Mop. Limpa o pincel. E se ultrapassou os limites, dá uma limpadinha na lateral, tá? Agora vamos aqui pro lacinho. Essa parte do laço, vendo que ela fica bem profundinha, né? Eu vou fazer de um jeito errado, pra vocês verem como fica, assim, mais pobrinho, né? Vamos lá.
vou pegar pouca tinta, trabalho. Vou fazer uma sombrinha bem fininha ali, ó. Pra gente comparar com o outro lado. Pra vocês verem, ó. Que é o que todo mundo fica tentado a fazer. Olha a diferença de um lado e do outro. Será que ficou bacana? Então vamos fazer do outro jeito. A gente pega a tinta, trabalha pra cima e pra baixo. Olha a diferença de trabalhar fino e mais largo, tá? A gente consegue ver em aula se a pessoa vai fazer legalzinho, se tá fazendo fininho ou mais trabalhado pra cima e pra baixo no pincel. Aqui na paleta, tá? Então eu começo com o pincel em ponta de faca e termino em ponta de faca. Se eu já trabalhei lá bonitinho, ele já vem mais largo, tá vendo? Venho com o mini mop, que ele encaixa aqui. Olha lá como ele fica mais profundo, né? Fica recheadinho, fica mais bonitinho, né? Limpo o mop. Vamos lá. Agora aqui embaixo. Pra gente poder deixar o laço parecendo que ele tá em 3D, não podemos fazer sombra nele inteiro, né? Porque senão a gente fecha o laço todo, ele fica parecendo, ele não fica parecendo que tá assim mesmo rotacionado, né? Então vamos lá, aqui ó. Aqui embaixo, essa parte tá embaixo, então ele vai no escuro. Olha como já levantou esse pedacinho, né? Aqui também. Eu não tinha feito antes, mas precisa. Fininho. Empurra um pouquinho com o mop. Olha como ele já vai aparecendo, que legal que fica, né? Beleza. Por enquanto aqui ainda tá um pouquinho úmido, eu não posso mexer. Então eu vou passar pro cabelo e daqui a pouco eu já volto aqui. Então eu já tenho aqui a cor do cabelo na paleta. Então eu vou aproveitar. Essa parte aqui do cabelo tá toda por baixo do laço, né? Então eu já vou fazendo aqui, ó. Passo um pouquinho de água. Venho com o berinjela. E vou fazendo a sombrinha ali. Mopinho. E limpo o mop. Ok. Essa parte aqui do cabelo já dá pra fazer, tá vendo? Tá sem desenho, mas eu vou passar o pincel aqui, vocês já vão entender quem tá por baixo e quem tá por cima aqui, ó lá. A gente que manda pra onde vai as mechas. O cabelo, olha aqui. Já joguei essa mecha aqui pra cima e essa aqui outra pra baixo. Colocando uma sombra nela. De borro eu vou limpando com o pincel limpo. Tá. Aqui falta um pouquinho de luz, vou colocar. Não. A gente faz uma mecha maior.
Tudo dá pra arrumar. Viu? Gostaram? Deixa eu ver. Ver se estão gostando. Vou parar um pouquinho pra ver se gostaram. Um pouquinho. Já volto a pintar. Deixa eu ver. Ai, obrigada, Mariela. Ai, Mariela! Obrigada pelo convite, viu? Tô invadindo sua página. Muito obrigada. Gostei bastante desse convite. Sempre que você me chamar, estarei aqui. Pode me chamar toda hora que eu venho. Espero que vocês estejam me entendendo bem. O pessoal que fala espanhol tá me entendendo bem? Espero que sim. Oi, Luciene, obrigada. Paula, Janete, Priscila, que bom que você tá gostando. Nikita, Silvana. Depois eu vou ler todos os comentários. Mira, obrigada por você estar ajudando aí, viu? Poxa, você me ajudou 40 dias aí e já continua me ajudando. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada, Nikita. Simoneta, tchau, como está aí? Obrigada, Mônica. Patrícia, graças. México, Elizabeth, graças. Vitor, que bom. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. Então eu vou terminar a parte do verde, tá? Quanto tempo a gente já tá aqui pra eu ver? Peraí. Ainda tem mais. Acho que dá pra terminar tudo, né? Vocês me aguentam aí mais um tempo? Tá, eu vou ficar pintando aqui. Quando vocês me aguentarem, eu vou ficando, tá bom? Então vamos lá. Vou trocar a água. Um pouquinho mais de água limpa. Aqui o verdinho. Vou terminar a parte do laço, tá? Então, um pouquinho de aguinha aqui. Do outro lado também, olha, precisa de uma parte escura, né? Porque o nó tem que ter escuro dos dois lados. E o nó tá pra cima, né? Aqui, ok. Agora eu preciso de mais uma sombrinha do outro lado igual essa daqui. Mais fina. Empurra com o mini mop. Olha como o laço já tá explodindo pra fora, né? Ok. Vamos agora pro cabelinho da boneca, dividir um pouquinho mais aqui, olha. Um pouquinho de água. Dividir aqui. Nessa parte também, essa mecha da outra. Nesse caso aqui, vocês que vão decidir pra que lado que vocês querem jogar a mecha, tá? Esse cabelo aqui é um cabelo, assim, que não é tão difícil de fazer. Vocês podem fazer também sem usar o reiki embaixo, tá? Agora, essa mecha aqui eu quero que fique pra cá. Que essa fique por baixo. Então, eu vim com o chanfrado pra cá, tá? E esse aqui. Prontinho. Só um pedaço do cabelo aqui agora.
e o cabelo tá pronto. Tá vendo? Ele não foi tão difícil de fazer, né? Lacinho, depois a gente vai fazer um pouquinho de luz seca. Agora eu vou passar pra vaquinha. Também tem um pouquinho de... Vou aqui na... Vou mostrar de novo aqui a peça pra vocês, tá? Tá vendo? Ela tem bastante sombra. A gente vai treinar um pouquinho mais de sombra, tá? Tem do lado do outro, escuro. A gente vai dividir também essa parte do laço, da cabecinha da vaca, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vai dar pra fazer bastante coisa aqui. Então, eu vou dividir aqui com lápis. Pra gente poder fazer a sombra, tá? Vou usar um azul escuro pra fazer isso. Primeiro, o chanfrado menor, tá bom? Então, aqui. Então, a mesma coisa que eu fiz no laço verde, vai ser aqui também, olha. Pego o chanfradinho, trabalho o pincel, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Uma letrinha C. Mop. Deixa ele bem esfumaçadinho. Tá, deixa ele descansando ali. Agora, aqui embaixo, no lacinho, também tá por baixo. Então, eu preciso de um escuro. Vamos lá. Um pouquinho de água, tinta. Trabalha. A pintura country precisa de muitas luz e sombra, então a gente tem que treinar bastante, viu, gente? Quem ainda não treinou, então treina bem essa parte do chanfrado. Quem não tá acostumado a usar o mop, quem não gosta, assim, não é obrigado. Tem várias técnicas pra gente usar o chanfrado, não é obrigatório usar, tá bom? Tem muita gente até que prefere não usar. Eu acho que pra quem tá começando, é um facilitador, tá? Mas não é obrigatório. Aqui também, por trás do nozinho, sempre evitando passar o pincel úmido aonde ainda está úmido, né? Por exemplo, eu não passaria em cima desse e em cima daquele, tá? Não pode cruzar uma com a outra quando tiver úmido. Vamos lá, aqui desse outro lado também. Vou fazer aqui por trás do nozinho. Já vai começando a aparecer o nó, né? O laço todo também. Seca o mop e volta. Quando ele tiver com aquela aparência, tá? Aqui
Lembra aquela outra parte também que a gente precisa de uma profundidade grande? Fazendo a letra C. Então, a gente tem várias letras, né? Pra gente poder fazer. Tem letra V, tem letra C, tem letra U. Se a gente treinando esse tipo de letras no papel, pintando dessa forma, quando chegar na parte de fazer as bonequinhas, qualquer tipo de pintura, fica mais fácil. Porque a gente vai encontrar esse tipo de desenho, né, para fazer nas peças. Aqui por baixo também. Ok, deixa secar, porque depois eu preciso fazer aqui embaixo e aqui pra fechar, né? Pra eu poder deixar isso aqui por cima e aqui bem profundo por baixo, pra parecer que ele tá dobrado, tá? Com um pincel um pouco maior agora, que é aquele número 3/4, tá? Aquele grandinho. Agora eu vou fazer aqui, nas laterais. Eu já tenho uma peça dessa, eu acho que minha mãe vai ganhar uma, hein? Mãe, você tá aí ainda? Manifeste-se. Quer ganhar uma? Ela tá aí? Vamos lá. Olha lá, gente, com um pincel grande, olha a diferença que fica. E agora eu tenho que usar um mop maior também. Seca o mop e volta. Tá? Aqui borra um pouquinho. Limpa. Vamos virar. Pega bastante tinta, trabalha larguinho, tá? Vamos lá. Varre, varre bem. Vem com mop de perfilzinho. Olha a diferença do outro lado, tá vendo? Porque precisa secar o mop. Seca o mop e volta. Vai batendo, tá? Se vocês fizerem essa parte e perceber que ficou muito claro, depois é só repetir, não tem problema, tá? Espera secar, passa água, faz tudo de novo, como se não tivesse nada embaixo. E aí ele vai ficar mais escuro, fica mais bonito, tá? Se vocês não conseguirem atingir o tom. Então, porque tem muitas pessoas que têm medo de colocar o pincel, colocar tinta no pincel. Falar, eu acho que o pincel tá muito carregado, a peça vai ficar feia, vai ficar cheia de... vai ficar com excesso de tinta. E tem medo. Então, acaba ficando muito clarinho, né? Então, é melhor
fazer 2 vezes do que repetir, né? Do que deixar muito com muita tinta, né? Então vamos lá agora aqui, ó. Fechando. Ainda tá meio esquisito ali, tá vendo? Precisa do mop pra arrumar. Do outro lado também. Olha a diferença que já vai dando, né? Aqui. Ok. Já vou aproveitar que eu tô aqui na vaquinha e fazer a parte da luz dos olhos, tá? Que é a mesma coisa que foi feito no urso e aqui no coelho. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui no coelho pra vocês verem. Vai ser a mesma coisa. Então, eu vou pegar o branco. Vamos lá. E quero agradecer essa semana a Acrylex que me mandou algumas coisas maravilhosas. Tô usando bastante cores deles hoje, tá bom, gente? Aqui. Vou usar o branquinho. Então, um pouquinho de água. Vamos lá. Pega um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Trabalha. E vamos fazer isso aqui, ó, na letrinha C de novo, ó, que é legal a gente treinar, tá bom? Empurra um pouquinho com o mini mop. Deixa eu ver se ele tava úmido ainda o pretinho, peraí. Mas dá pra fazer. Trabalha. E empurra com o mini mop. Tá? Meu olho ainda tá um pouquinho úmido aqui, mas vocês esperem secar bem, tá? Ok. Não é simplesinho? Tá vendo? Então, tudo que a gente aplicou na peça desde o início foi feito agora no olho, né? Então tá. Vamos agora aqui terminar o ursinho. O ursinho eu já deixei bem adiantado, porque é a mesma coisa que a gente fez desde o início, que foi as luzes e sombra. Então eu pintei o ursinho com uma cor caramelo, né, do mesmo jeito que eu pintei a vaquinha de azul. Depois eu fiz as luzes com chanfrado e um pincel grande, né, com a cor, deixa eu ver aqui, foi o camurça, né? Aqui, ó, camurça e mop, tá? Todas essas partes aqui que estão por cima, ok? Depois, as partes que estão por baixo, onde eu quis aprofundar, eu comecei a usar a cor rústico, que é aquela cor marrom bem escura, tá bom? Então, em alguns pontos eu deixei aqui sem o marrom escuro pra vocês verem. Então, vamos lá, aqui, ó. Esse pedacinho, por exemplo, tá vendo que aqui tá sem e aqui tá com. Tá? Vou fazer agora. Olha lá. Vamos lá. Um pouquinho de água pra facilitar, ficar mais tempo úmido. Pego bastante tinta, trabalho. Muita água, vou tirar.
vem com o mini mop. Olha a diferença que já dá, né? Aqui na orelha, ele tem uma firulinha. Eu começo com ponta de faca e termino deitadinho. Tá? Mop. Deixa eu ajeitar que ele tá tortinho, peraí. Desse outro lado aqui, também eu fiquei sem fazer a sombra, tá vendo? Ó, pra vocês verem. Mais um pouquinho. E mop. Depois que secar, aí a gente pode fazer essa partezinha aqui, esse detalhezinho da orelha lá do outro lado de novo, tá? Porque enquanto tiver úmido não pode, senão vai apagar o que eu fiz agora. Ok? Agora, enquanto o olhinho tiver seco, eu posso fazer os cílios, né? Os cílios a gente pode usar tanto o pincel de liner, né, que é aquele pincel bem fininho, né, tem até no site tem esses aqui. Ah, a Mara que tinha perguntado dos pincéis da Papillon, Mara, eu tenho esses aqui, ó, da Papillon eu tenho esses, o Crescente acabou, mas esses do liner eu tenho, eles são ótimos, tá? Pode usar o pincel liner ou caneta permanente número 005, tá? Eu tô usando essa daqui, que ela é S, né, que é de small, fininha, pequena, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Faz um primeiro arqueado, desse jeito, tá? Os outros menores, dessa forma. Primeiro um grande e depois os outros menores arqueadinhos, tá bom? Quando for fazer embaixo, a mesma coisa, mas aqui não tem como, senão vai invadir o focinho. Pra fazer aquela parte branquinha em cima, pega um boleador ou um pinta-bolinhas e dá uma expressãozinha no olho, aqui. Tá? No focinho tem uma luz, tá? Que a gente chama de luz seca. Essa luz seca, eu vou mostrar aqui como é que faz no focinho e na orelhinha do coelho, tá? Que é isso aqui, ó. Tá vendo a diferença que dá? Que até parece que ele tem uma sombra em volta, mas não é. Tá vendo? Ele é só pintado e aqui no meio tem uma luz seca. Vamos lá. Então, eu venho com esse pincelzinho de cerdas naturais e eu gosto de usar esse pincel com a ponta arredondada, tá? Que é esse tipo de pincel aqui. Lá no site eu tenho também esses pincéis aqui, ó.
eu vou mostrar como é que usa. Tem muitas pessoas que têm dúvida de como é que usa esse pincel com a ponta arredondada. Porque aquele pituá de stencil, ele, para fazer esse tipo de luz, ele acaba ficando sem degradê em volta, ele acaba sendo mais difícil de fazer, né? Esse daqui, a gente tem mais facilidade com ele, tá? Pra fazer esse tipo de luz. Então, eu vou pegar aqui um rosinha claro, tá? Aqui, deixa eu fechar aqui a tintinha. Eu vou pegar o rosinha claro que eu usei pra fazer a luz do cabelo, né? E misturar com um pouquinho de branco. Tá? O pincel tá seco. Sempre que vocês virem alguma apostila, em alguma revista, algum lugar, alguma aula, quando é luz seca ou sombra seca, o pincel tem que estar sempre sequinho, né? Ele não pode estar nem úmido, tá? Sempre do jeito que vocês pegaram na pinceleira. Pegam um papel novinho, tá? Um papel ou um tecido novo e vocês vão tirar o excesso dessa forma ou assim. Dá pra ver aí? Pra não perder a forma do pincel. Tá bom? Acho que dá pra pegar um pouquinho mais de branco. Então, tira bem o excesso do pincel, de ladinho. E com a mão bem leve, vem aqui na peça pra sentir o quanto de tinta tem nele. Porque às vezes, ó, eu achei que ainda tem bastante. Porque se a gente começa a apertar o pincel, ele já chega aqui com aquele monte de tinta, tá? Então, ó, vamos lá. E vai esfregando com a mão bem leve. Vai girando o pincel, porque ele tem tinta em todos os lados, né? E deixa as laterais, aqui ó, sem nada, tá? Vai esfregando aos poucos. E deixando mais claro nessa parte aqui, ó. Aí, se eu ficar esfregando, ele acaba arrancando essa tinta. Então, o que que eu faço? Se eu quero ele mais claro, eu espero secar um pouquinho e depois eu volto e faço um pouco mais. É a mesma coisa que se eu estivesse passando demãos de tinta, tá? Se eu estivesse pintando. Aqui, daqui a pouco, se eu ficar esfregando, ele vai começar a abrir um buraquinho, porque a tinta ainda tá úmida, tá bom? Então, aqui, olha, na orelhinha, eu posso fazer assim, olha, como ele é mais fino, consigo fazer pra cima e pra baixo. Só no meio. Também. Espero ali, deixo ele lá. Aqui também, da mesma forma, a gente pode fazer luz seca de azul claro, aqui na parte azul, né? De verde claro, aqui na parte da bonequinha, né? E uma coisa que eu quero fazer pra vocês aqui pra terminar é a bochecha, que muita gente tem dúvida de como que a gente faz los guantes. Então, vamos fazer os guantes das bonequitas, das bonecas. Vamos lá. Esse pincel aqui, logo que vocês usarem, se não for usar mais, já lava, tá? Lava, porque depois ele fica muito duro, aí tem que usar álcool, né, pra tirar. Então, ele começa a estragar, então é melhor
Usou, já lava. Tá bom? E deixa secar. Então, vamos lá. Eu gosto de usar esse pincelzinho aqui pra stencil, que eu uso ele pra fazer as bochechinhas. Esse pincel grande, que eu consigo fazer as bochechas maiores também, né? Eu tenho aqui giz pastel seco. Não sei o que vocês usam pra fazer as bochechas. Eu vou usar aqui o meu giz pastel. Esse aqui, eu vou usar o que eu tô acostumada. Mas é isso aqui, ó. Não é giz de cera, tá, gente? Aquele que criança usa na escola. É giz pastel seco. Aquele que tem... que faz uma... como é que diz? Um pozinho, tá? Isso aqui, ó. Então, eu vou usar esse vermelhinho que eu gosto, que o meu quebrou. Mas eu vou tentar usar ele. Vamos lá. Eu esfrego. E passo aqui. Balançando, dá pra ver. Quem gosta da bochecha um pouco mais apertadinha, né, pode fazer um pouquinho mais. Quando coloca a bochecha, dá um outro aspecto, né? E quem gosta de mais enfeitada, com um pouquinho mais de detalhes, né, vai colocando os seus detalhes, né, trocando as cores, né? Vocês não precisam usar esse desenho aqui só como recorte, né? Eu vou colocar o desenho no Facebook. Vocês podem usar só a boneca para fazer uma caixa, um quadrinho, ou só o coelhinho, ou só a vaquinha, tá? Usa a imaginação. Aí depois vocês podem mandar pra mim o desenho, pra eu ver como é que ficou. Combinado? Deixa eu ver quem tá aí. Pri, que fofinho. Obrigada. Maria, obrigada. Jo, obrigada. Obrigada, Mariela. Valéria. Oi, Dri, você chegou só agora? Você vai ver, hein? Dando bronca na Dri. Aqui. Agora aqui um... bochechinhas em todos, menos na vaquinha. A vaquinha não tem bochecha. A vaquinha eu fiz uma... eu coloquei como se fosse uma costura nela, tadinha. Peraí, ficou manchado? Não? Então, pera. Vou lá aqui com a caneta de novo. Faço assim, ó. É a bochechinha dela. Eu não fiz todos os detalhes, né? Ainda faltam algumas coisas, né? Como, por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu virar pra todo mundo ver direitinho. Vou colocar as duas juntas. Dá pra ver as duas juntas? Não? É assim. Assim dá?
não coloquei as florzinhas agora, né? Porque senão a aula vai ficar muito comprida. Né, tá vendo? Faltam alguns detalhezinhos, né? Mas é que cada um pode fazer os seus detalhes em casa, né? O que mais gosta, né? Assim, a florzinha que tá acostumado a fazer, né? Tem vários tipos, né? Então não se prenda assim ao que eu ensinei hoje, né? Vocês podem fazer outros detalhes que vocês gostam também, tá? Fiquem à vontade. Então, o que eu queria era passar alguns detalhes, assim, algumas dicas de como eu faço a pintura, né, pra vocês. Sei que eu não sou muito boa, assim, em fazer vídeos, assim, nunca... Assim, agora que eu comecei a fazer um pouquinho mais... Eu sei que eu sou meio sumida nisso, desculpem, né? Mas vou tentar fazer mais. Então, graças a Mara e a Mira, né, que fizeram um evento maravilhoso, né, esses dias, que eu gostei muito, então comecei a ficar animada e queria agradecer de novo, quero agradecer a Mari, a Mariela por ter me convidado, né, para essa página dela, que eu muito fofa, né, uma graça assim por ter me chamado para participar desse, e muito legal, muito legal. Andréia, eu vou colocar as cores para vocês, tá? Vou colocar o risco também. E uma coisa também que eu queria falar, eu não sei se vocês viram, eu tenho bastante apostilas, né? Até deixei uma aqui pra mostrar. Essa apostila, eu tenho uma só, né? Mas no site tem um monte. Aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de apostila, gente, tem lá no site, com o risco, tá vendo? Vem risco, vem explicação, vem fotos, tá vendo? Foto colorida, o tipo de pincel que tem que usar, tá vendo? Foto do passo a passo, tudo direitinho, de como vocês podem fazer cada desenho que tem lá. São, acho que mais de 30 desenhos. E para quem mora fora do Brasil, vocês podem fazer uma compra online, né? Eu mando por PDF, né? Vocês podem pagar pelo PayPal. Então, para quem não podem fazer compras, né, no site, assim, de coisas que eu envio pelo correio, vocês podem comprar por PDF. As apostilas, né? Os projetos, então fiquem à vontade, Então, o que mais vocês têm de dúvidas? Ai, obrigada. Eriquita, Roxana, graças. Mariela, graças. Bom que gostou. Cíntia, obrigada, Cíntia. Sim, Miriam, vai estar gravado. Obrigada por ter feito a tradução. Sim, vendo moldes com passo a passo, mando pelo correio no Brasil e também correio eletrônico para outros países. Obrigada, Cláudia. Agora dá para conversar um pouquinho. Obrigada, Evelise. Mostra os pincéis, Mara? Mostro. Então, olha, os pincéis. Tenho aqui esse kit maravilhoso que eu usei hoje. Esse tem no site. Esse aqui é o kit Zen. Esse é aquele kit bem levinho, sabe?
todo mundo gosta. Ele vem com o Reiki também, que é aquele de fazer cabelo. Esse é top de linha da Royal. Ele é bem legal, ele vem com o estojo também, né? Vem com estojo, tem o pincel de bochecha. No site tem bastante lá. Tem o kit Zen só de chanfrado no site. Tem o pincel de luz seca. Esse daqui, gente, não percam a oportunidade. Esse aqui é ótimo, esse pincel. Ótimo. E é difícil de achar. Assim, com todos os números, assim, é difícil de achar. Aproveita, então é um preço bom. Tem com mop. Tem mops. Tem também os mops menta, gente, que eu usei na outra aula. Esse aqui também é top. Eu não usei ele de novo pra vocês conhecerem o Zen, né? Mas ele é super show de bola. Tem o chanfrado Big Kids, que o pessoal gosta bastante dele também. Tem o Zen chato. Esse daqui vende muito bem. Esse daqui é ótimo. E avulso. Esse que eu usei, ele tem um precinho muito bom, gente. Os chatos. Esse que eu comecei usando pintando a vaquinha, lembra? Esse daqui, ó. É o da Crafters Choice, da Royal também. Ele vem todos os números, né? Chatinho, pincel chato a gente sempre tá precisando, né? Pra pintar a caixa, pintar as partes de pintura country também. Principalmente a gente tem que ter os pincéis bem fechadinhos, tá? Pra fazer esses cantinhos que eu fiz hoje, se ele tá aberto, jamais. Dá muito trabalho. Então ele tem que estar bem assim, ó, fechadinho do jeito que tá aqui, ó. Bem fechadinho. Tanto que sempre quando eu pinto, eu lavo muito bem, né, com o detergente líquido e fico fazendo assim, ó. Pra ele não abrir de jeito nenhum. Ainda fico pedindo pra ele, não abra, por favor, não abra, tá? Então, sempre prefiro comprar pincéis em kit, tá? É sempre mais barato e vocês têm todos os números, porque vai ter espaços que vocês precisam encaixar o pincel e não vai ter o pincel, né? Então é melhor, você viu que nessa peça aqui a gente teve que pegar pincel de vários tamanhos, né? Então é bom a gente investir, né, de tempos em tempos, falar, Júlia, olha, outras amigas que vendem também, vou investir agora num tipo de pincel, agora vou investir em outro, né, aproveita. Aqui tá do meu lado aquela pinceleira que todo mundo gosta, sempre mostro ela, né, lá no site eu coloquei umas peças cruas dela pra vender, tá? Essa semana o pessoal já fez a festa lá, acho que tem 2 só, hein? Aproveitem. Dessa peça aqui, gente, hoje eu vou colocar 2 lá pra vender, crua, tá? 2. Hoje. Pra vocês pintarem. Não sei que horas, tá? Mas vou colocar. E atrás dela também vai isso aqui, ó. Que é um cachepô, que é pra um porta-treco, né? Que aí vocês podem pintar com gel envelhecedor, alguma coisa assim. Deixa eu mostrar a minha atrás pra vocês. Eu fiz assim. E passei uma lixa grossa, tá? Pra ficar bem rústica. Eu gosto assim. Tá? Assim vocês podem pintar, né? Quem quiser. E aí, eu só tenho 2, aí se fizer sucesso, aí eu mando cortar mais. Daí vocês me avisem, tá bom? Então, eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Mariela, pelo espaço. Pode me convidar de novo. Deixa eu ver quanto tempo eu fiquei. Eita, 1h20. Logo vou combinar outra live com vocês, tá bom? E aí espero todo mundo. Então, um grande beijo e eu vou ler os recadinhos agora de todo mundo e mando um beijinho pra cada um, tá bom? Um beijão!